Romanos capítulo 1, versículo de número 17. A graça e a paz do Senhor estejam sobre aqueles que estarão ouvindo essa palavra na rádio Palavra Acústica. Que Deus abençoe a tua vida, a vida do pastor João Paulo, sempre no nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu vou repetir: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Repete comigo: de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Diz assim: o justo viverá por fé. Toda glória ao teu nome, Jesus, pela tua palavra que vai ser anunciada nessa noite, e que essa palavra que é viva e que traz vida, ela possa entrar em nosso coração e nos curar nessa noite de toda frieza, de toda falta de fé. Que enquanto a palavra vai sendo pregada, o Senhor possa fazer um milagre, Senhor, de acrescentar fé em cada coração aqui, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre fé de uma maneira um pouco diferente, que às vezes a gente fala, e onde o Senhor nos direciona, nós queremos ir. A palavra do Senhor diz aqui: o justo viverá por fé. Não tem como a gente viver, querido, se não for por fé. Então por isso que é importante falar de fé. A gente não vai viver de uma outra maneira se não for pela fé, através da fé. A fé, na realidade, são os músculos da mão de Deus a operar ao nosso favor. Você vai ver que todas as vezes que uma pessoa foi ministrada pelo Senhor Jesus, o Senhor diz: a tua fé te salvou. Ela tinha que ter dado um passo. Você vai ver que em alguns lugares Jesus não fez milagres. Em alguns lugares Jesus não fez milagre, por quê? O povo não cria nele. Diz: isso aí é o Jesus, filho de José, o carpinteiro. Mesmo ele tendo poder para fazer, entenda, ele não fez. Deus pode todas as coisas, mas nem tudo que ele pode, ele faz. Sim ou não? Porque no caso de milagre, depende da pessoa crer. Ou de alguém crer por ela, que seja uma intercessão, mas alguém tem que crer. Então, é um músculo, né, das mãos de Deus. Hebreus 11:6 diz assim, nós conhecemos bem essa palavra: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então se aproxima com fé, agrada a Deus, crê que Ele existe, agrada o coração dele. E aqui eu entendo que fé também é adoração, porque se você agrada, a fé, ela também adora. Então quando a gente se aproxima diante do Senhor, a gente agrada o coração dele. E olha que interessante, a fé faz Deus presentear a nossa vida. Através da fé, Ele vai galardoando a sua família, a sua casa, a sua vida espiritual, a sua vida emocional, a sua vida profissional, a sua vida física. Por quê? Você tem fé no seu coração. Pergunta para quem está do teu lado: você tem fé em Deus? Querido, quanto será que nós temos de fé? O Gálatas 5:22... fala que é um dom do Espírito. Eu quero dar uma base aqui para a gente começar, para a gente se aprofundar um pouco nisso aqui, falando sobre fé. Mas o fruto do Espírito é, então vai uma lista, e uma delas é fidelidade. Então o Espírito Santo, quando ele vem na vida de uma pessoa, ele traz esse dom que é o dom da fidelidade, que é crer em Deus, mas crer com fidelidade. Porque você pode crer em alguém, ou em alguma coisa, ou uma instituição, mas crer sem fidelidade nenhuma. Você só crê, não, o cara é bom, o cara é isso, mas você não é fiel.
Eu creio no meu patrão, eu creio que ele é bom, eu creio que ele é... Mas você não é fiel. Então, esse dom da fidelidade é essa fé que vem ao nosso coração, mas uma fé acrescentada de fidelidade, porque Deus é fiel. Então, se o Espírito é de Deus e Ele também é um Deus, como Ele é fiel, Ele vem habitar em mim, Ele traz fidelidade para que eu possa crer com fidelidade a Deus. Amém? Diz assim comigo: fé não é crença. Crer por crer vira crença. Diabo e os seus demônios, diz a Bíblia, que também creem em Deus. Eu até coloquei a passagem de Tiago: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Agora eu pergunto, eles são fiel a Deus? Não. Eles não fazem a obra de Deus. Esse crer do demônio é porque ele entende que Deus é maior que ele. É que ele entende que os propósitos de Deus se cumprem. E você vai ver várias cenas que aconteceram nos evangelhos em que os demônios se dobraram diante de Jesus e dizem: tu és o Filho de Deus. Eles creem, só que eles não são fiéis. Então não é essa crença, querido, só de crer, porque os demônios também creem, mas é muito mais do que isso. A nossa fé é uma fé baseada na fidelidade ao Senhor Jesus, a obra da cruz, a ressurreição, a palavra de Deus e tudo que o Senhor tem nos oferecido através do Espírito Santo. É uma fidelidade a tudo isso. Então não é uma crença apenas. Eu creio em Jesus. Quantas pessoas que creem em Jesus? Se você perguntar no nosso país, que é um país que foi fundado pelo cristianismo, embora começou pelo catolicismo, não importa, mas você vai ver que todo mundo fala: você crê em Jesus? Creio em Jesus. Há uma diferença muito grande, querido, entre crer e crer e ser fiel e servir a Deus. Há uma distância muito grande. Eu quero falar dessa fé que é a nossa fé. Amém? Essa fé que dá certeza, que dá convicção. Ora, Hebreus 11:1, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Tem muita gente que fala assim: eu creio, Deus vai dar. Eu creio, Deus vai me tirar dessa. Mas não é essa fé, é apenas uma crença. Ele fala que crê, mas dentro do coração dele ele não espera. Ele não espera, ele não tem certeza disso que ele está esperando. E também não tem a convicção de fatos que não se veem. Mas quem tem a fé com fidelidade, a pessoa não vê, mas sabe que o Deus que falou é fiel e vai trazer a existência. Amém? Quantas coisas que ainda está só no nosso coração, que a gente busca para o marido, ou busca para a esposa, busca para os filhos, busca para casa, busca na área profissional, não sei, querido, tem tantas necessidades que são necessárias, né? Que a gente vai buscando, mas ainda está no abstrato. Mas aqui diz, é convicção dos fatos que não se veem. É convicção dos fatos que não se veem. Esse miolo que a gente tem aqui, essa razão, ela não consegue entrar nesse lugar espiritual, assentado nas regiões celestiais e ver, assentado do lado de Cristo, dizer: Senhor, o Senhor vai trazer a existência. Amém, querido? Quantos homens na Bíblia, quantos homens de fé esperaram e viram? Um homem de 75 anos teve uma promessa que ele teria um filho. Ele já estava velho, a sua mulher também já estava avançada. Mas ele esperou 25 anos e seu filho nasce. Por isso que Abraão é chamado o pai da fé. A gente não consegue esperar um dia. Tem coisa que a gente pede, se passar de uma semana a gente já vai, deixa para lá, Deus não vai fazer mesmo. A gente não consegue esperar um mês, quanto mais um ano, quanto mais 2 anos, 5 anos, orando, intercedendo, clamando por algo muito necessário na tua vida. Querido, espera, tenha convicção que Deus, e Ele toca no seu coração quando aquilo Ele quer fazer e você continua orando, porque quando
também nós que somos filhos de Deus entendemos que algo Deus não vai nos dar, então Ele já sinaliza também em nosso coração, porque nós somos o templo dEle, amém? Somos um espírito com Ele, então Ele fala, ei, pode parar, isso aí Deus não vai te dar, amém? A gente para. Mas tem coisas que a gente tem que ficar, o Espírito Santo diz para nós, não para, não para. Persiste, espera, através da fé, com fidelidade. Glória a Deus. Oh, como é bom, querido, aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha certeza do que ela estava esperando. Ela diz no coração dela, por 12 anos sofrendo de fluxo de sangue, de hemorragia, ela diz, eu tenho certeza, ela pôs no coração dela, é a fé. Eu vou só tocar a orla, a barra do vestido de Jesus, e eu serei curada. Você imagina o vulcão que estava nela, a fé que ela tinha. Aquilo deve ter explodido. Aquele vulcão, aquele poder de fé. E ela enfrentou obstáculos a chegar até aquele lugar, mas ela não desistiu. Porque muitas pessoas, querido, o problema são os obstáculos também. Vai aparecendo obstáculos que às vezes são naturais, ou às vezes são espirituais, que o inimigo vai colocando empecilhos para a gente falar, não, melhor parar. Puxa, essa multidão toda, como que eu chego lá? E multidão é multidão, querido, não é 2, 3 pessoas, é muita gente. E a mulher é um ser mais frágil que o homem, como que ela conseguiu chegar lá? Certeza, eu vou. Ela foi, ela enfrentou, deve ter levado cotovelada, chute, sei lá o que, mas ela diz, eu toco e eu vou receber a minha cura, porque Ele é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Amém? Existe a fé infantil, querido, e a fé adulta. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque aqui nós lemos nesse texto aqui de Romanos, capítulo 1, versículo 17, onde diz assim, de fé em fé. O que é fé em fé? Está falando de um estágio de fé para outro, de fé em fé, de um estágio menor para um maior. Então nós vamos crescendo na fé, então existe um crescimento. A fé ela não tem um tamanho só. O segundo Tessalonicenses diz assim, no 1:3, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Era um povo que estava ali em Tessalônica, querido, que Deus começou a agir, e eles começaram a não duvidar e experimentar de Deus, e estavam crescendo sobremaneira a fé deles. Então quer dizer que fé tem estágios. Nós podemos ter a fé inicial, a fé infantil, e permanecermos nela a vida toda, como tem gente assim, que vai só ser salvo e mais nada. Ele não passa de estágio, ele não experimenta mais de Deus, mas também é perigoso ficar nesse lugar. Então nós temos que crescer, sair dessa fé infantil, que nós usamos na realidade essa fé só para ser salvos pela misericórdia de Deus, que o Espírito Santo deu um pingo de fé, porque entra a pessoa numa igreja, ela é uma pessoa longe de Deus, nas trevas, e ela vem para a igreja, ela não tem fé nenhuma, porque ela estava longe, mas quando o evangelho está sendo anunciado, o Espírito Santo está mexendo no coraçãozinho dele. De repente o pastor diz, quem quer entregar a vida para Jesus? Então, dá uma pitadinha de fé, a fé inicial. Ele diz, eu quero entregar minha vida para Jesus. É a fé inicial, é a fé de um bebê espiritual, concorda comigo? Acabou de nascer. Com essa fé que ainda é infantil. Porque você vai ver que uma pessoa que acaba de se converter, naquela semana e nas outras, e muitas semanas, ele vai fazendo coisas infantis ainda, porque ele não conhece a palavra. Mas ele vai crescendo de fé em fé, vai amadurecendo, mas é uma fé infantil, essa fé inicial, que as pessoas aceitam ao Senhor, onde diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, ela é Deus que deu aquela fé inicial, para ela dar o coração para o Senhor. Então depois de crescer de fé em fé,
nós chegamos a isso que eu quero falar, a fé adulta. Porque diz, se a gente ficar na fé infantil, a gente não vai experimentar milagres, nem restauração, nem libertação, nem cura, nem provisão, e tudo que nós precisamos de Deus. Porque, querido, nós que entregamos a vida para Jesus, nós somos 100% dependentes dele, sim ou não? Então nós precisamos da fé. Porque eu não vou mais no mundo usar os recursos de lá. Porque quem está no mundo usa os recursos do mundo, a mentira, o engano, o roubo e tantas coisas. Mas eu saí desse mundo, agora como é que eu faço? Agora, o justo viverá pela fé. E essa fé, ela tem que ir crescendo. E isso não quer dizer quantidade de anos na igreja, porque tem gente de 20, 30 anos, que entra um irmãozinho novo e em um ano ele já passou aquele velho. Então isso é da fome de cada um crescer, entregar, confiar e experimentar desse Deus. Como que a fé dos discípulos iam crescendo? Porque quando Jesus acabou de chamá-los, eles tinham uma fé em Jesus, mas pergunta para mim, a fé do começo era igual depois de 3 anos? Não, eles viram tantas coisas. No Evangelho de João, lá no final, João vai falar assim, olha, se eu fosse escrever tudo o que Jesus fez, nem livro do tamanho do mundo daria para escrever. É muita coisa que Jesus fez. Aqui nós temos um resumo. Eu não creio que a fé deles foi a mesma do começo. E também não creio que parou ali, porque depois do Pentecoste, mais coisas aconteceram. O Espírito Santo foi derramado em plenitude e eles começaram a experimentar. Talvez Pedro nunca tivesse uma experiência como ele teve depois do Pentecostes, de chegar na porta lá do Templo Formosa e ver um coxo e de repente ser pego naquela fé. Em saber que o Deus que ele estava servindo, aquele que ressuscitou e 40 dias apareceu, estava ali. E o coxo pediu a esmola e ele disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. A fé nesse Cristo poderoso. Levanta-te e anda. E aconteceu. Foi uma experiência de fé para ele. Foi uma experiência de fé. E nós precisamos experimentar esses tipos de coisa. Amém? Você está disposto a crescer na fé, querido? Temos que crescer. Lá no Marcos 9:24, olha que interessante aqui, ó. É aquela passagem que tinha um jovem lunático. E quando o demônio manifestava nele, ele ia para o fogo, se jogava para a água. E acontece que os discípulos foram lá e não tiraram esse demônio. O que será que faltou para esses discípulos? Eu lembro até hoje. O vô do Júnior, né, de Rio Claro, da Quadrangular. E o Júnior contou uma vez para nós que o vô dele estava num culto. E tinha tido um churrasco à tarde, uma família, não sei. E ele foi para o culto e no culto manifestou um demônio. E ele foi expulsar o demônio olhou para ele e falou assim, eu não saio porque você comeu linguiça à tarde. O demônio falou assim para ele. Aí vai da sua fé. Peraí, aonde está escrito que esse demônio só sai se não comer linguiça? Sabe o que ele falou? Com linguiça ou sem linguiça, sai em nome de Jesus. E ele saiu. Eu não sei o que aconteceu quando manifestou esse demônio aí. Em que os discípulos... O demônio deve ter falado alguma coisa para eles, que eles ficaram meio tímidos, deram um passo para trás. E não conseguiram. Falta de fé. Jesus tem ou não tem autoridade? Eu lembro uma vez em Martinho Prado, quando eu era pastor lá. E aí manifestou um demônio lá, de uma pessoa que estava embriagada, e foi um suador para tirar, né? Porque pessoa bêbada e drogada, até o conselho é não pôr a mão para orar, porque o demônio sai, a mente está livre, volta, sai e vira uma bagunça. A pessoa não tem mente para firmar e voltar. Então o demônio fazia assim com os dedos, assim, e alguém falava, ai, não deixa ele fechar a mão que ele está chamando um monte. Eu pensei comigo, depois eu tive que dar uma bronca nos diáconos. Eu falei para ele, a autoridade está no nome de Jesus, com mão fechando, chamando o inferno todo, tem que sair. E saiu depois, né? Mas o problema foi, sabe, as pessoas creem em umas coisas, e esse tipo de coisa talvez o demônio fica brincando. Jesus chegou lá, era uma legião. Naquele gadareno lá, né? Era uma legião.
Quantos demônios tinha num corpo só ali? Eram muitos demônios. Legião de soldados romanos pode ter até ser 6.000 soldados. Olha, um demônio, querido, às vezes dá um trabalho, mas sai. Agora você imagine 6.000. O que Jesus fez? Sai. Porque ele era Deus, e ele sabe que tudo que ele faz tem que obedecer. Agora, nós temos a fé de quem no nosso coração? Não é dele? É o que eu vou falar daqui a pouco. Tendes a fé de Deus, não é nossa. Amém? Então o que aconteceu? Os discípulos tentaram expulsar, não conseguiram. Aí o Marcos 9:24 diz assim, o pai do menino vai falar, né? Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, porque falou, seus discípulos não conseguiram tirar com lágrimas. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus pergunta para ele, você crê que eu posso tirar? Ele diz, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. A fé dele era muito pequena, mas ele deu um passo e diz, eu creio. E Jesus expulsou. Mas olha que interessante, aí os discípulos foram perguntar, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? O que Jesus responde para ele em Mateus 17:19? Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não pudemos nós expulsá-los? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Vocês estão com uma fé muito infantil, vocês precisam crescer mais um pouco. Então é sair dessa região de fé infantil, de fé pequena, e começar a partir para uns níveis mais profundos de fé. Amém? Porque senão a gente fica, né? Patinando. Vou mostrar para você alguns textos, querido, que nos exorta a viver com a fé de Deus, que é a fé adulta. É nesse ponto que nós temos que chegar. Vamos ser experimentados, vamos crescer, mas você tem que aprender a agir com a fé de Deus. O Gálatas 2:20 diz assim, logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. E algumas versões, principalmente a corrigida, diz, pela fé vivo pela fé do Filho de Deus. É a fé de Deus que tem que operar em você. E mesmo se a gente deixar pela fé no Filho de Deus, a fé quem dá é o Espírito Santo. Então você age com a fé do Espírito Santo também, que é de Deus, com a fé do Filho de Deus. Esse é não vou falar segredo, porque se fosse segredo eu não ia contar para você. Esse é o sinal que Deus está dando para nós. A igreja precisa aprender a parar de viver com a fé da mente, a fé mental, a fé da razão, e começar a aprender a viver com a fé de Deus. Deus habita em você, amém? Então, quando você precisar usar a fé, usa a fé de Deus. Paulo diz, eu vivo na carne pela fé do Filho de Deus. Lá em Pérgamo, Jesus vai falar em Apocalipse 2:13. Olha que linda essa passagem. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Lá naquela cidade de Pérgamo, é como se Jesus estivesse dizendo, aí tem o trono de Satanás, mas estava escrevendo para a igreja. E está falando para ela assim, ó. E que conservas o meu nome, e não negastes, o quê? A minha fé. Fé de quem? Fé de Jesus, a fé do Filho de Deus, a fé de Deus. Vocês não negaram a minha fé. Não está falando que não negou a fé, não negou a minha fé que está em você. A fé que eu pus dentro de vocês, vocês não negou, estão me servindo. Amém? Então nós precisamos aprender a não negar a fé de Deus que está em nós. É uma linha muito tênue entre fé mental e fé espiritual. Elas estão tão perto, querido. Só que o resultado ele é tão distante de uma fé espiritual e de uma fé mental. Então, fé de Deus. Amém?
Outra coisa que eu quero citar aqui é aquela figueira onde Jesus estava indo e de repente no meio do caminho ele estava com fome e ele viu uma figueira toda cheia de folhas. E normalmente todo mundo conhece que figueira com o figo só nasce quando nascem as folhas. Então quando ela está toda pelada lá só com os galhos e começa a brotar a folha, juntamente vem o fruto junto. Então ele diz, se tem folha, tem fruto. Quando chegou lá, não tinha fruto. Era uma figueira que mentia. E aí o que Jesus fez? Ele amaldiçoou a figueira. Aí os discípulos passaram lá, e essa passagem que eu quero ler, de Marcos 11, 21. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis aqui a figueira que amaldiçoaste, secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Mas algumas traduções, e também não teria errado em Deus, mas só para você entender, tendes fé de Deus. Jesus é Deus, sim ou não? É como se estivesse dizendo, tende fé de Deus. O que eu falo acontece, você tem que ter essa fé. Eu sou Deus, o que eu falo acontece, você tem que ter a mesma fé. Não porque você é Deus, mas porque você me serve e eu sou Deus. Então tendes a minha fé, tendes a fé de Deus. Jesus, aqui no Marcos 11, 23, vai dizer assim, ó. Se Jesus é Deus, nós temos que orar com a sua fé. Porque em verdade, continua o texto, tá? Da figueira e continua o texto. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Amém? Essa é a fé de Deus. Quando você está orando, é claro que tudo que nós fazemos direcionado pelo Espírito Santo, mas tem que ser com fé. E a gente ora, a gente fala o que Jesus está dizendo. Se você dizer para o monte, lança-te no mar, não duvidar no teu coração, vai acontecer isso. E se Jesus falasse, querido, acontecia. Ele não fez para não horrorizar ninguém, mas se ele tivesse em algum lugar e Jesus dissesse, monte, lança para o mar, você tinha certeza de que o monte ia para o mar. Ele está dizendo, vocês têm que ter essa fé que não duvida no seu coração, é a fé de Deus. Você já viu, você consegue imaginar, quando Deus vai fazer alguma coisa, por exemplo, quando ele foi criar o mundo, e ele diz assim, eu vou criar o mundo, eu vou criar agora os planetas, ele diz assim, mas será que eu consigo? Será que quando Jesus chegou no túmulo do Lázaro, ele dizia agora, hein? Cheio de gente aqui, se eu chamar o morto ele não vir. Será que Deus tem essa questão no coração? Não tem, querido. Porque ele sabe que ele é único, todo-poderoso e eterno. Então ele não tem problema em fazer milagre. Nem na minha vida e nem na sua também. Ele não tem problema de fazer o milagre. O problema é nós que não temos a fé de Deus. A gente crê duvidando. A gente crê pagando para ver. E às vezes a gente tem aquela coisa no nosso coração como Tomé. Bom, eu creio, mas só se eu tocar. Se eu tocar em Jesus e apalpar e dizer, puxa, é carne e osso, agora eu creio que o Senhor ressuscitou. Então nós precisamos ter uma fé, querido, genuína, uma fé santa, uma fé pura, uma fé que não duvida. Amém? Aí você lê na Bíblia que Deus pode fazer isso, que Deus pode curar, por exemplo. Vamos falar de cura, vai? Bom, se a palavra diz que Ele pode curar, eu creio, Deus cura. Aí vai do tamanho da sua fé. Vai de saber se sua fé é uma fé infantil ou se sua fé é uma fé adulta. E quando a gente tem uma fé adulta, presta atenção no que eu vou falar. Eu conheço vários testemunhos assim. Até orando para a enfermidade, ela continuava lá. Mas eu sei de vários testemunhos que eu li em livros, que a pessoa diz, não, eu não creio no que eu estou sentindo, eu creio na palavra, eu não creio no que o Senhor diz. Ele levou as minhas enfermidades. João 17:17 diz assim,
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então você vai dizer assim: Senhor, a tua palavra é a verdade. Mas às vezes continua até alguns dias, mas não desista, fica com a fé adulta, que uma hora esse negócio espirra. Pode acontecer na hora, pode não acontecer. Eu lembro uma vez que eu orei para uma pessoa aqui, faz tempo, né? E ela chegou, ela nem vinha no culto. Mas ela estava com tanta dor, que ela andava assim, ó, de tanta dor. Mas ela veio. É a Ana de Americana, né? Ela é de Americana, ainda veio aqui, o carro todo se segurando de dor. Acabou o culto, ela falou: pastor, ora para mim. Eu ungi ela, orei, expulsei a enfermidade, expulsei o problema. E ela diz assim: pastor, eu creio que eu fui curada. Mas você sabe o que aconteceu? É a fé do coração. Ela não tinha assumido a dor, ela falou e determinou, mas não tinha visto ainda, não tinha sentido no corpo. E ela saiu assim, desse jeito. Quando ela abriu a porta do carro e sentou no carro, por isso que eu disse, talvez esse foi o espaço que o inimigo tentou de toda maneira tirar a cura dela. E também foi nesse espaço que ela, com uma fé adulta, porque eu acho que para ter conseguido esse milagre, mesmo não tendo o resultado, tem que ter uma fé adulta, querido. Mesmo que você não sentiu, diz: mas eu creio, pastor, eu estou curado. E ela foi, a hora que ela sentou no carro, a dor fez assim, ó, mas diz que foi que nem uma mão tirando e sumiu. Você está entendendo, querido? A fé também, ela é persistente, ela é insistente, porque ela sabe em quem ela crê. Eu sei quem é meu Pai. Eu sei quem é meu Salvador e sei o que Ele pode fazer. Não desista, eu creio, eu sei. Eu sei em quem eu tenho confiado. Amém? Então seja insistente, tenha uma fé adulta. Mas Deus não tem problema com isso não. O que Ele tiver que fazer, Ele faz. Porque Ele pode todas as coisas. O problema está em nós, na igreja. Jesus, quando ele disse para o mar se acalmar e o vento parar, ele não teve problema com isso. Ele teve 100% de certeza que ele ia dizer e ia parar. Quando ele dava vista aos cegos, imagina, cego de nascença. Ele chegava lá, querido, sem problema nenhum. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você quer que eu faça? Eu quero ver Bartimeu. Ele diz: então veja. E ele abriu o olho, a sua visão na hora. Jesus não tem problema, querido. Para fazer em nossa vida, Ele não tem problema nenhum, com nada. Não há o que Ele não possa fazer. O problema está na nossa fé, que às vezes a gente confia, desconfiamos. Amém? Confia desconfiando. Então você tem que orar com essa fé de Deus. Aqui no Marcos 11, 24, seguindo aquela sequência lá da figueira, né? E Jesus disse assim: ó, vocês têm que ter fé de Deus. Depois falou: quem disser esse monte, lança-te no mar, ele vai lançar sem duvidar no seu coração. Então ele vem dar-nos uma lição no versículo 24, que para a gente orar sem duvidar, para todas as nossas necessidades diárias. Ele diz assim, no Marcos 11, 24: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. É passado, ó, já recebi. Eu não estou esperando eu receber, não. Porque onde você recebe primeiro? É no físico ou é no espírito? Então o problema é esse. As pessoas querem primeiro receber no físico para depois no espírito dizer: ah, eu creio. É o contrário. A cura, ela se dá onde primeiro? No seu espírito. Tudo que você está orando, aonde acontece primeiro? No seu espírito. Crede que recebesse, mas no físico não apareceu. Mas está no seu espírito já, gerando. Se essa criança vai demorar um dia para nascer, um mês, um ano, 5, e aí é com Deus e você. Mas que ela já foi gerada, ela já foi. Crede que recebesse, será assim convosco. Eu lembro de uma mulher que no livro do Kenneth Hagin contava esse testemunho, que ela fez um propósito com Deus. Ela tinha muitas enfermidades e vivia à base de remédio. Naquele dia ela disse assim: ó, isso foi uma fé
de uma pessoa que está adulta na fé, uma fé mesmo sem duvidar. Crede que recebesse, será assim convosco. Ela disse, a partir de hoje, ela disse, nunca mais, em nome de Jesus, eu ponho um remédio na minha boca. E o testemunho é que ela viveu a sua vida toda, o resto da sua vida, e ela nunca pôs mais um remédio na sua boca. Você fala, pastor, então eu não vou pôr. Bom, aí é você com Deus. Porque é a fé da pessoa com Deus. Isso é uma coisa particular. Se ela tem fé para isso e a fé foi genuína, com certeza Deus opera. Amém? A gente anda conforme a nossa fé. Então temos que viver uma fé, querido, plena, sem reservas nenhuma. Ela tem que ser plena. Aquele alpinista que subiu, estava escalando, ele não percebeu, anoiteceu, veio uma tempestade de neve, e ele foi colocando os pontos, e subindo, quando ele viu que não dava para voltar, e ele não tinha chegado ao lugar, ao topo também para acampar, ele ficou meio que no meio do caminho. E aquilo começou a ventar, e aquela tempestade, ele dizia, agora, o que eu faço? E diz que de repente, ele despencou, escapou um ponto lá da rocha, e foi caindo, de repente deu um tranco. E ele ficou pendurado. E como ele conhecia o Senhor, ele disse, Senhor, me salva, Senhor, me responde. Senhor, me salva. E o Senhor disse para ele, corta a corda. O Senhor primeiro perguntou, você crê em mim? Ele disse, creio. Ele diz, então corta a corda. Mas ele não teve coragem de cortar, querido. E ele orou de novo, Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor perguntou de novo, você crê em mim? Ele disse, creio. E o Senhor diz, então corta a corda. E ele não cortou. No outro dia, quando o resgate foi buscá-lo, porque sabiam que ele não tinha chegado, e também tinha se comunicado, que estava com problema, ele estava pendurado, querido, a 1 metro do chão. Se ele tivesse cortado a corda, ele ia cair a 1 metro do chão e ia embora. Então é aquela coisa, você crê em mim? Creio. Só que na hora de fazer e dar o passo de fé, a gente não dá. Você pensa que isso aí não acontece o dia inteiro com a gente, toda semana? Algo está ali, é como se o Senhor estivesse perguntando para você, você crê em mim, meu filho? Ai, Senhor, o que eu faço agora? Beco sem saída. O Senhor diz assim para você, você crê em mim? Creio, mas fica lá pulando que nem galinha. Quer dizer, crê ou não crê? O Senhor vai abrir esse mar? Você crê que eu posso abrir? Creio! Mas não crê. E Deus não pode fazer nada se não tiver fé, querido. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Amém? Teve um missionário. A gente, quando entrega a vida para o Senhor, às vezes a gente tem que dar uns passos, e assim, ou a gente vai, a gente crê, Deus falou e Deus tem seus meios, porque se a gente ficar parando para pensar, a gente não faz quase nada para o Senhor nessa vida aqui. Nós vamos para o céu, amém, mas chegar lá, nós não vamos parecer com quase nada lá. Estou falando isso para mim, para todos nós aqui, O Senhor, quando disse assim, adota 3 meninos, o que nós fizemos? Vamos adotar os 3 meninos. Nós não ficamos assim, Senhor, dá um sinal. Senhor, se apareceu 1 milhão na minha conta, porque o Senhor quer que adota. Aí seria um sinal até fácil, Ah, Senhor, fomos lá e adotamos. Então, fé é a gente confiar. Por que eu estou usando esse exemplo? Eu quero falar, às vezes, da vida trabalhando para o Senhor. Tinha um missionário que ele saiu do Brasil e foi morar fora. Eu não me lembro agora o país. E ele ficou lá muito tempo, naquele país evangelizando, estabeleceu igreja, cresceu, se estabeleceu, tudo bem, graças a Deus. Teve filhos lá, os filhos se casaram lá, e um dia o Senhor disse assim, volta para o Brasil. Agora você imagina, querido, você está num lugar tudo estabelecido, agora ficou bom, Não falta nada, está tudo bem, meus filhos estão aqui, se casaram aqui, a igreja está uma bênção, o Senhor vem e parece que dá um relaxo, Fala, poxa, as pessoas pensam. Mas quem vive pela fé, querido, vive para servir a Deus e obedecer tudo que Ele fala. E disse para ele, volta para o Brasil. E ainda mesmo assim, ele pentelhou muito tempo resistindo, mas ele obedeceu e veio. E ele até pensava no coração, assim, humanamente, o que eu vou fazer no Brasil? E quando ele veio para o Brasil, o Senhor disse assim, você vai
evangelizar na maior favela de Belo Horizonte, que é uma favela muito grande que tem lá. E ele chegou, querido, quem vive pela fé, assim, o Senhor mandou, eu vou. E no dia que ele foi entrar na favela, estava tendo tiroteio, estava tendo troca de tiro entre policiais e traficantes. E quando ele estava chegando numa rua lá, porque todos os lugares tem as portas de entrada lá, eles ficam guardando, ele chegou num lugar que tinha um cara com fuzil lá, um traficante, diz, onde você vai? Ele diz assim, eu vim evangelizar, eu vou falar de Jesus, eu quero abençoar essa comunidade. E ele falou assim, o traficante falou assim, mas você não tem medo? O cara está tendo tiroteio, você vai levar tiro? Ele falou, não tenho medo de morrer não. O Senhor me disse para vir, eu venho, eu tenho fé que nada vai acontecer. E disse para ele assim, posso fazer uma oração para você? Falou para o traficante. O traficante falou assim, pode, mas não vai orar aqui no meio da rua, né? Vamos. E foi no lugar escondido e ele orou. Naquele dia que ele orou para esse traficante, a primeira alma que ele ganhou foi do traficante. Esse traficante se converteu naquele beco, recebendo oração. E ele, quando foi dar esse testemunho aqui no Brasil, ele contou a primeira parte e chamou o traficante, um dos principais, controlava tudo, o cara muito poderoso. E o traficante assumiu a tribuna para continuar dando testemunho e disse, esse homem era eu. E esse traficante que ele ganhou um monte de outros traficantes. Agora eu pergunto para você, um homem com uma fé infantil daria esse passo? Nem sairia de lá onde ele estava bem estabelecido e muito menos entrar numa favela. Por isso a nossa vida, querida, é regida pela vontade e o propósito de Deus. Se você tiver fé, você anda debaixo do propósito estabelecido por Deus para a tua vida. Amém? Para encerrar, eu quero apresentar aqui 3 dicas para nós, querido. 3 revelações para a gente fazer a nossa fé crescer e ela se tornar adulta. A primeira, eu não poderia deixar de falar, claro, é se encher da palavra e nunca duvidar dela. Se encha, bota para dentro a palavra, joga, leia, leia, leia. E não duvida daquilo que você está lendo. Não duvida daquilo que está caindo no teu coração. Amém? Não duvida. A palavra é o próprio Jesus, é o próprio verbo. E Jesus, quando a gente duvida de uma palavra, de uma promessa, a gente está duvidando do próprio Jesus, dizendo, você é mentiroso. Porque se ela diz que é assim que acontece, e você tem essa palavra e diz, não, a palavra é o verbo, e você diz, mas eu não sei se vai acontecer na minha vida. O que você está falando, Jesus? O Senhor é mentiroso. Não pode duvidar da palavra. Então, uma das maneiras de se crescer na fé é se encher da palavra. Tem aquela música que diz assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que você é? Você tem que crer nisso. É um homem santo, justificado, abençoado, cheio do Espírito, provido por Deus, guardado por Deus. Você tem que crer nisso. Amém? Romanos 10:17 diz, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra que você está recebendo nessa noite tem que estar acrescentando fé no seu coração. Você tem que sair desse nível que você está. Segunda coisa, para acrescentar fé e a gente crescer numa fé adulta, é desenvolver intimidade com Deus. Eu lembro da vida de Moisés, lá no capítulo, acho que 33 de Êxodo. É até interessante que é tão pertinho assim, né? Você vai lendo ali o 33, e Moisés vai dizendo assim, Senhor, eu quero saber o teu caminho. Olha lá, porque se você for ver, Moisés foi um homem muito usado no Velho Testamento. Muito usado por milagres e coisas que aconteceram, querido, que só um homem que tem fé em Deus poderia fazer. Só que foi um homem que desenvolveu intimidade com Deus, porque ele começou dizendo assim, antes de marchar, né? Senhor, eu quero saber o teu caminho. Aí já nos próximos versículos, Senhor, eu quero conhecer a tua presença. Se a tua presença não vai comigo, eu não vou. Primeiro o caminho, depois a presença. Depois ele pula para um nível mais profundo. Senhor, mas isso é tudo pertinho, querido. Eu quero que o Senhor me mostre a sua glória. Pensa num cara guloso, fominha. Tudo de repente, ele viu que Deus foi, né, liberando e falando. É como aquela coisa que as pessoas falam assim, você dá a mão, o cara quer o corpo inteiro, né?
É que Jesus, eu quero conhecer o teu caminho, tudo bem, com a minha você vai conhecer. Senhor, eu quero a tua presença, tudo bem, eu vou com vocês. Senhor, eu quero que o Senhor me mostre a sua glória. Então, é isso que a gente tem que desejar. Por que Deus usou tanto esse homem? Por que ele teve tanta fé? Na intimidade, a gente desenvolve a nossa fé. Porque Deus não fica na teoria, Deus não fica na teologia, Deus se torna prática na nossa vida. Você vai falar assim, essa água, eu posso dizer que é boa porque dela eu bebi. E não falar da água que o outro bebeu. O irmão lá falou que a água é boa, a água é do Espírito, olha, traz vida. Não, querido, mas quando você tem intimidade e você bebe dela, não importa quem creu ou quem não creu, você diz, eu bebi, eu sei o que é essa água. Eu experimentei o abraço, eu experimentei o queimar de Deus no meu coração, eu sei o que é Deus. Eu já experimentei esse Deus. Então você vai cada vez se aprofundando na intimidade. É claro, a sua fé cresce. A sua fé cresce. Por que aqueles homens todos morreram por Jesus? Porque sabia que Jesus ressuscitou de verdade, apareceu para eles, deu prova e diz, não, por isso nós morremos. É verdade. Amém, querido? É ter intimidade. Por que Davi desceu sem pensar duas vezes aquele vale para enfrentar um Golias, um gigante? Porque antes disso ele era um homem adorador. Ele tinha intimidade com Deus. Quando ele cantava os salmos, querido, ele chegava ao coração de Deus. E ele tinha tanta intimidade com Deus. Ele não tinha intimidade com armas, com espada, com capacete, com couraça. Mas ele tinha intimidade com Deus. Ele desceu no vale com uma pedrinha só. Ele matou o gigante. Quantos gigantes nós não vamos ter que derrubar na nossa frente ainda? Então, faça como Davi, seja um adorador. Amém? Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Outra coisa, não viver a vida de pecado. Fica difícil, né, querido? Pecado. Como que a nossa fé vai crescer? Porque no Marcos 11, 24, vou até voltar um pouco antes, que nós estávamos lendo esse texto, mas olha o que o Senhor diz lá depois. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco. Olha lá o que ele fala agora, mas tome cuidado, né? Muita gente não vai receber, vai perguntar, por que eu não recebi? Aí Jesus já responde no versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Então, perdão pelos seus pecados, se você tem problema com alguém, é importantíssimo para que sua fé cresça. Senão, a sua fé fica uma fé abafada. Outra coisa, ser testemunho de Cristo. Quando a gente diz que crê em Jesus, a gente dá testemunho aqui, ali, acolá, na padaria, onde a gente está, a gente começa a testemunhar Cristo, começa a acontecer um milagre no nosso coração. Parece que a fé vai sendo acendida. Isso ajuda também que a nossa fé cresça, seja uma fé adulta. E outra coisa, para terminar, é quando a gente ora pelo outro, quando a gente ora por uma pessoa. Até a Luta falou outro dia, né? Voltando até no antes que eu lembrei agora, minha esposa, ser testemunha de Cristo, que você estava testemunhando para o seu irmão, o que era mesmo lá? Sim, que o irmão dela, ela estava cheia de dor, né? Cheia de dor ruim, diarreia, não sarava, aquela coisa. E ela, olha lá para você ver como Deus é maravilhoso, Ele faz as coisas de uma maneira. E ela começou a conversar com o irmão dela e falar do que Deus fez para o Bruno, né? Ter aberto aquela porta da escola. Isso foi milagre mesmo, né? E de repente, foi tudo embora, a diarreia, foi tudo aqueles sintomas. Exatamente. A fé da dipirona, né? Recebe a dipirona em nome de Jesus, irmã. Mas você vê que interessante, eu falei da testemunha. Testemunha acrescenta muita coisa na nossa vida. Começa a fazer uma experiência que ainda não fez. Começa onde você vai e tal. Começa a falar de Jesus. Começa a testemunhar o quão grande Ele é, o quanto nós precisamos dEle. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida sem você pedir. Amém? E eu estava terminando aqui, orar uns pelos outros.
É tão gostoso, eu já tive essa experiência. Quando você põe a mão em alguém para orar, põe no ombro, aí você está orando para a pessoa, seja tal. Querido, quanto mais você ora pelas pessoas, mais você sente o fluir. E quanto mais você sente o fluir do Espírito, mais a fé é aumentada. Ai, Senhor, me dá dom de curar, dom de curar. Você nunca põe a mão na cabeça de ninguém para orar por cura. Mas se você também orar por um e ele for curado, você pode enfileirar, porque Deus já vai liberando e vai aumentando a unção. Quanto mais você ora, mais unção é liberada. Mas isso ajuda a nossa fé a crescer. Amém? Eu quero concluir com essa passagem, para que a gente fique bem pensativo. João 14:12. Em verdade vos digo, que aquele que crê, que tem essa fé com fidelidade em mim, fará também as obras que eu faço, quer dizer, igual a de Jesus. E você sabe que Jesus fez muita coisa, em 3 anos só. E aí Jesus não é mentiroso. Você concorda comigo que Jesus não é mentiroso? O que ele falou? Fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque o meu tempo chegou, eu vou para o Pai. 3 anos só, mas vocês estão aí, ó. Aí eu pergunto para você, quem até hoje conseguiu fazer obra igual a Jesus? Nós podemos destacar Paulo, mas embora ele foi um grande homem de Deus, mas não creio que ele chegou a ser igual a Jesus em 3 anos. Isso leva-nos a meditar que nós não somos tão crentes assim como nós achamos que nós somos. Porque se ele disse que a gente pode fazer igual e até maior, é porque nós podemos, não pelo nosso poder, mas pelo poder dele que vai operar em nós. O problema está nessa fé que eu estou falando, que ela às vezes não se desenvolve. Ela nasce infantil, cresce um pouquinho, e passa lá a vida toda aquilo. E como que você vai fazer obra igual a Jesus? Não consegue fazer mesmo. Mas se você for crescendo, você pode fazer igual, porque Deus não tem acepção de pessoas, não. Fazer igual pela fé, no nome de Jesus. Glória a Deus. A partir de hoje, quando você for orar por alguém, querido, por uma situação, por um enfermo, por uma necessidade, ore com aquela fé que não duvida. Ore com aquela fé que mesmo que você continue orando e não está vendo, você diz assim, mas no meu espírito eu já recebi. Eu conheço muitos testemunhos de mulheres que oraram pelos seus maridos viciados, álcool, e mesmo vendo o seu marido chegar bêbado todos os dias, e às vezes até apanhando, né? Ela diz, eu creio, meu marido está liberto, diabo, você já perdeu. Aí no outro dia chegava bêbado de novo, eu creio, meu marido está livre, até o dia que Deus pegou. Quem que foi? Foi Agostinho, foi Agostinho. A mãe dele orou anos e anos a fio. Agostinho era mulherengo e era beberrão. E a mãe dele, crente, orava e orava e orava. A história conta que às vezes ele chegava bêbado, a mãe dele estava de joelho e chutava a mãe dele. E a mãe dele orava. Aí um dia ele teve que viajar para Roma e a mãe dele disse assim, Deus não deixa ele ir para Roma, porque conhecia a peste que ele era. E é muito bom que muitas vezes Deus não responda algumas das nossas orações, porque Ele sabe o que faz. E ele foi para Roma. Você sabe onde ele se converteu? Lá em Roma. Ele foi ganho para Cristo. E se tornou um dos homens muito usado por Deus. Um homem que tem muitos estudos dele. Agostinho. Então é orar, querido. Vendo a situação com o olho da carne. Vendo a situação errada com o olho da carne, mas pelos olhos do Espírito. Por isso que Paulo em Efésios vai dizer assim, Senhor, ilumina os olhos do nosso coração. Precisa clarear, a gente precisa enxergar na fé. Não, em nome de Jesus, Deus tem uma solução para isso. Amém? A gente tem que aprender a orar com fé e descansar. Se a gente não descansa, complica. Eu lembro quando estava orando para o Bruno, porque é chato, né, querido? Vamos falar do Bruno um pouco. Ele desde a RGF infantil está lá. Agora o último ano, o ano que vai formar, isso é para a gente ser experimentado na fé. Deus não deu condição da gente continuar. Mas eu e a pastora, nós orávamos todo dia, Senhor,
honra o teu filho, honra o teu filho. Mas eu sempre falava também, Senhor, mas se for a tua vontade, então que ele não volte lá porque o Senhor tem algum propósito, amém, eu não quero interferir. Mas se não for, eu quero que ele volte, porque é o último ano, ele vai se formar com esse pessoal. Mas condição, zero. Fica o ano inteiro, fica 16 mil, eu não teria nenhuma parcela para dar, quanto mais o ano todo passando aí. Aí Deus vai lá, levante uma pessoa que vai lá e paga toda a escola para ele. Então andar na fé é assim, é colocar na mão de Deus, crer que Ele vai fazer e descansar, mesmo que você está orando sempre, mas sempre descansado, não apavorado. Porque uma pessoa desesperada é uma pessoa que ainda não creu em Deus. E quem é assim são as pessoas do mundo, que elas não têm o que elas querem na hora que elas têm, elas entram em depressão, dá problema, ela tem que ir no psicólogo, ela tem que ir no psiquiatra, tem que amarrar com camisa de força, fica louco. Nós crentes não. A gente tem que ser como Pedro. Pedro, amanhã você vai ser decapitado. Prenderam ele e ele estava dormindo à noite. Que sono gostoso. Aí o anjo teve que chegar lá e tocar nas cadeias dele e acordar ele. Ô rapaz, vamos, você não vai ser decapitado não, você tem mais coisa para fazer. Porque às vezes a gente deita à noite e no outro dia a gente tem um abacaxizão para resolver, não tem? Querido, o Deus que você serve cuida dos seus abacaxis. Ele dá enquanto os seus dormem. Então você diz assim para ele: Senhor, amanhã tem um abacaxi, eu sou teu servo, e se eu sou teu servo, tua noiva, o abacaxi é meu e é do Senhor também. Só que eu não consigo resolver esse abacaxi, mas o Senhor consegue. Então eu deito nessa noite e descanso, que o Senhor está trabalhando ao meu favor, pela sua misericórdia e graça. Eu creio que o Senhor vai fazer além do que eu estou pensando e imaginando. E descansa. O diabo fica doido com isso, viu, querido? O diabo fica doido. Já viu aquelas pessoas que alguém está batendo o dedo, xingando e falando, e mexendo, e a pessoa está lá, como se nada tivesse acontecendo. Aí irrita mais ainda quem está bravo. O diabo é assim, ele fica lá jogando seta, dizendo, agora você vai ver. E você está descansando no Senhor. Ele fuzila, querido. Mas é assim que nós temos que viver. Descansa no Senhor. Amém?